Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Hoje nós vamos tratar aqui de mais um FOF. Lembrando aqui que a gente já tratou do HGFF, que é o FOF da Credit Suisse Hedging Grifo. Hoje nós vamos tratar do BCFF, que é o FOF do BTG. Tá? Esse é o maior FOF que nós temos hoje no mercado. É um dos mais antigos também. Tá? E eu queria inicialmente aqui retomar a minha discussão lá com vocês no vídeo do HGFF sobre FOFs. Tá? Esse FOF é um FOF que ele teve seu IPO aqui em 2017, então nós temos uma janela temporal mais adequada para estar analisando o retorno dele contra o IFIX, e se vocês derem um Google aí e procurarem, vocês vão ver que o retorno dele contra o IFIX é negativo, tá? Então, assim, são 5 anos já de janela temporal para a gente estar analisando, já uma janela temporal considerável. Eu não acho que seja uma janela temporal completa, porque a gente ainda não chegou num ponto de alta, novamente, desse ciclo que a gente está vivendo, mas fato é que o BCFF não trouxe um retorno acima do IFIX, tá? E muita gente o critica por conta disso. Eu acho a crítica válida, tá? Ele não conseguiu entregar o retorno em cima do IFIX, então ele perde um pouco a sua razão de ser. Mas, lembrando o que a gente já tratou sobre FOFs, hoje os FOFs eles estão com aquele duplo desconto. Mais para frente no vídeo eu vou explorar mais essa questão aqui, porque aparece no relatório gerencial deles. E eu acho que hoje, junto com as lajes corporativas, são os fundos que apresentam melhor margem de segurança para a gente tá olhando, tá? Por conta dessa questão desse duplo desconto. Bom, vamos lá. E o BCFF é um fundo famosinho também aí, muitos influenciadores aí, o Primo Rico, que é o mais famoso de todos aí, gostam do fundo, tem um fundo em carteira, então é um fundo que muita gente tem dúvida, procura saber sobre, então resolvi fazer esse vídeo aqui sobre eles. Eles soltaram um relatório gerencial aí nos últimos dias, então vamos analisar junto, beleza? É um fundo aqui que está negociando na faixa dos seus R$71, R$70 já há alguns dias, tá? Ele teve uma mínima aqui no último ano de R$61, hoje está nessa faixa de R$71, e a máxima dele foi nessa faixa de R$77. Aos preços atuais ele está entregando um yield aqui de um pouco mais de 9%, que é um yield muito bom, tá? Então a gente tem um carrego legal aqui, positivo, para estar carregando esse fundo aí e esperar que esse duplo desconto, que eu vou falar mais na frente, se concretize e aconteça esse ganho de capital. Tá? Lembrando que essa estratégia do duplo desconto ela tem que ser tratada na carteira como uma estratégia tática. Tá? No momento em que ela se concretizar, eu acho que vocês, não importa o FOF que vocês coloquem na carteira de vocês, tem que ter uma reanálise para ver, poxa, eu gosto desse FOF mesmo, esse FOF vai me entregar um retorno acima do IFIX nos próximos anos ou não, tá? Mas nesse momento essa alocação tática em FOFs eu acho bastante interessante. Lembrando que aqui no canal a gente não dá recomendação nem de compra nem de venda, nossos vídeos aqui são uma mera análise com cunho educativo, né, para que vocês aprendam a analisar um ativo também, e depois decidam se vai colocar esse ativo em carteira ou não vai colocar em carteira, tá? Eu, por exemplo, eu não tenho o BCFF em carteira, então, mas vou analisá-lo aqui como se fosse, vou analisá-lo aqui como se eu estivesse pensando em colocá-lo em carteira, beleza? O valor patrimonial dele está na casa de R$78, então aqui a gente já vê o primeiro desconto, né, em cima do valor patrimonial, ele está com um desconto de 9%. Tá? E a gente vê aqui uma coisa interessante também, nos últimos 3 anos, a taxa de crescimento composta dos dividendos está na casa de 4,72%. Então vem havendo um aumento de dividendos aí ao longo dos últimos 3 anos. É um fundo que tem uma liquidez muito boa, uma liquidez de R$2,5 milhões, tá? Tem uma participação relevante no IFIX, ele compõe 1,5% do índice hoje,
tá? E é um fundo grande aqui, vocês veem que é um fundo que tem um patrimônio na casa de quase 2 bilhões de reais. Como eu disse, se eu não me engano, esse é o maior FOF que a gente tem hoje na indústria, tá? Os rendimentos aqui estão nessa casa de 0,56 já desde setembro. Então, a segunda, desde setembro não, desculpa, desde agosto, desde aquela de uma distribuição extraordinária aqui de final de semestre, que a gente já está acostumado que ela vem um pouquinho mais alta de 60 centavos, ele vem mantendo esse patamar de 0,56. Que o patrimônio líquido dele nessa casa aqui de quase 2 bilhões de reais. O valor em caixa dele aqui é bastante residual, tá? Vamos tratar agora aqui do seu relatório gerencial que saiu ontem, no dia 17. Aqui tudo que a gente já tratou lá na página do Status Invest, né? Repetido. É um dividend yield aqui anualizado de 9,4, lá estava 9,2, porque ele provavelmente deve ter pego a cota de fechamento do mês de setembro, tá? Esse relatório é referente ao mês de setembro. Ele é um fundo que ele investe em CRIs também. Eu não, particularmente, eu não gosto desse tipo de alocação, né? FOFs que investem em CRIs, mas ele tem 16 CRIs na carteira e investe em 51 FIIs, tá? Vocês vão ver lá na frente que ele tem uma alocação bastante relevante em fundos de papéis e CRIs, tá? O portfólio aqui está 94% alocado, então tem 6% ali de caixa, que é uma porcentagem de caixa que eu acho razoável para um FOF. Lembrando que ele fica tem uma parcela do seu patrimônio que ele sempre fica girando, né? Ele sempre fica fazendo alocações táticas, compras e vendas para gerar esse alfa aí para o investidor. Aqui ele falando do resultado, né, que gerou 0,56, tá vendo? 9,4 aqui, com base na cota de fechamento do mês de setembro. É um fundo que esse ano está com um retorno acima do IFIX, tá 9,1 contra 6,6 do IFIX e 7,6 do CDI líquido. Aqui ele falando um pouco do cenário macro, que novamente vou bater na tecla de que, pessoal, é importante vocês pegarem o relatório e ler ele, tá? Eu não vou ficar aqui lendo ponto por ponto, mas é muito legal, é educativo, e é o melhor jeito de vocês aprenderem a investir em fundo imobiliário é pegando os relatórios gerenciais para ler, tá? Aqui ele fala um pouco do cenário mundial externo, né, que questões da guerra da Ucrânia, como isso vai impactar aqui nos nossos mercados. Fala a questão da deflação também, né, que é o terceiro mês consecutivo de deflação, e especialmente para esse FOF aqui, essa questão da deflação ela é relevante, porque vocês vão ver que ele tem mais de 50% da carteira em crise em fundos de papel. Tá? Então, esses ativos que ela investe sofrem com essa questão da deflação, aquele ponto que eu já venho batendo aqui na tecla bastante com vocês aqui, dessa deflação que afeta o rendimento de curto prazo desses ativos. Tá? Aqui ele falando que já observa também o fechamento da curva longa de juros, reforçando que talvez tenha aqui, ele começa a dar uns indícios que talvez tenha chegado o momento em mudar um pouco a estrutura dessa carteira que ele tem, partindo mais para ativos reais, os fundos de tijolo, né? Então é interessante a gente olhar os próximos relatórios gerenciais para ver se ele já está começando a desfazer um pouco dessa alocação em papéis e passar para tijolo. Aqui nesse parágrafo ele dá esse indício de que está chegando esse ponto de inflexão. Tá? Aqui ele trata da questão do duplo desconto. Tá? A gente já viu aqui que ele estava com desconto de cerca de 9% para o valor de mercado,
e, por sua vez, o valor de mercado ele está 11,6% defasado em relação ao valor patrimonial. Tá? O que isso significa? O que é isso aqui? Lembrando que FOFs investem em outros fundos imobiliários. Existe uma defasagem de 9% para o valor de mercado do BCFF hoje, frente ao que deveria ser o valor de mercado se a gente somar o valor de mercado de todos os fundos que estão ali dentro, e existe uma defasagem de 21,9% se a gente não olhar para o valor de mercado dos fundos, mas olhar para o valor patrimonial desses fundos. Então aqui que está o duplo desconto que eu venho batendo na tecla aí sobre os FOFs. Então você vê que é um desconto aqui maior de 20%, que é bastante relevante. E ele aqui explica que esse desconto vem de maneira quase integral da parcela que ele tem em fundos de tijolo. Que se ele olhar só para a sua carteira de fundos de tijolo, esse desconto chega a 33%. Esse foi um fundo que, ao meu ver, ele fez um movimento bastante acertado, tá, no início da pandemia. Ele buscou gerar o seu portfólio em prol de aumentar o seu FFO. Tá? FFO é uma métrica financeira que é basicamente aquilo que o fundo recebe de rendimentos dos outros fundos que ele investe. Tá? Lembrando que um FOF ele pode gerar retorno tanto por ganho de capital como através dos dividendos que ele recebe. Maravilha? Então ele falou, olha, a gente está num momento aqui de crise, um momento de inflexão muito importante das economias mundiais, eu vou jogar safe, vou jogar na defensiva, vou aumentar minha parcela do meu patrimônio em fundos de papel em CRIs, para que eu consiga aumentar esse FFO e consiga retornar para o meu cotista os rendimentos em uma boa faixa de preço. Tá? E ele foi bem sucedido nisso. Você vê que a gente está pagando um dividendo 0,56 por uma cota que o book de mercado dela é R$ 78. Ele está conseguindo entregar um dividendo interessante. E aqui ele fala justamente dessa evolução desse FFO. Vejam que na época pré-pandemia, aqui 19, o FFO, que é o ganho recorrente da cota, estava em 0,37, 0,20. No primeiro semestre de 2020, que foi quando veio a pandemia, estava 0,23, porque ele estava numa estratégia muito mais de obter ganhos de capital. Quando ele, e aqui a gente vê isso, ó, no primeiro semestre de 2019, o resultado dele era 65% FFO, 35% ganho de capital. No segundo semestre de 2019 era 65% ganho de capital, 35% FFO. E quando vem a pandemia, ele vira essa chave e você vê aqui que paulatinamente aumentando o FFO, né, gerando um ganho recorrente para o fundo poder distribuir para os seus cotistas. E chegando aqui no primeiro semestre de 2022 no FFO num patamar de 0,65. E aqui ele já chama a atenção para uma primeira coisa interessante. Esse FFO está acima do patamar de distribuição atual. Ou seja, tem gordurinha para queimar aí e possivelmente esses dividendos vão aumentar nos próximos meses. Tá? Esses dividendos não, desculpem, os rendimentos. Lembrando que tecnicamente fundos imobiliários eles não distribuem dividendos, distribuem rendimentos, apenas empresas distribuem dividendos. Aqui é como está um pouco o portfólio dele. Como eu disse para vocês, 53% em FII de CRI e em CRIs. Tá? 24% em lajes corporativas, que hoje eu acho que é uma boa alocação para a obtenção de ganho de capital, pois ainda é uma classe ainda que ainda ficou muito para trás, né? 10% aqui em contratos atípicos, 6% em shopping, 1% em outros e 6% em caixa. Do mês passado para esse mês, ele não teve uma mudança significativa nessa alocação aqui de FII de CRIs em CRIs. Mas por conta daquele parágrafo lá no início que eu destaquei para vocês, eu acho que ele vai começar a reduzir esse percentual aqui que eu considero para o momento alto. Tá? Eu acho que ele perdeu um pouco o time de reduzir isso
e perdeu aquela pernada que a gente teve nos fundos de tijolo no mês de agosto, tá? Aqui, ó, seguiu em linha com o mês anterior. Só que aqui, essas alocações, ele conseguiu ter uma leitura macro adequada, tá? A maior parte dos fundos de CRIs e de CRIs que eles vêm investindo nos últimos tempos são atrelados ao CDI. Então, até por isso que esse fundo não está sofrendo muito, o FFO desse fundo, nesse momento de deflação. Que tratando um pouco, decompondo um pouco o resultado, você vê que teve uma parcela aqui grande, teve uma parcela aqui de 3% que ele conseguiu deixar em reserva de contingência, tá? O FFO foi de R$60 por cota, que foi inferior ao mês de setembro por conta dessa questão da deflação dos CRIs. Mas não atingiu tanto, de uma maneira tão pesada, por conta dessa proteção, que a maioria dos indexadores aqui, dessa parte de renda fixa, digamos assim, do portfólio dele, é atrelada ao CDI. Minimizada por conta de ativos relacionados ao CDI ao longo de 2022, que representava 70% das aquisições. A parte de trading, que é justamente essa parte que ele fica vendendo, comprando os ativos, buscando ganho de capital, teve um prejuízo de 0,1. Um prejuízo pequeno e deve ser decorrente de alguma situação tática que ele achou melhor vender, mesmo com prejuízo, para alocar em algo com maior potencial de ganho. Tá? E aqui é uma informação muito importante. O fundo tem reservas gerenciais e de contingência 1,70 por cota para estar distribuindo. Ou seja, ele tem tranquilidade para manter e eu acho até que aumentar esse patamar de distribuição de rendimentos aqui de 56 centavos. Maravilha. Aqui falando das top 20 posições do fundo relativas ao seu PL. São fundos conhecidos, tá? O IRIM, que é da família da Iridium, o EZTB, que é um fundo de lajes corporativas que ele é monoativo, Canip, da Quineia, aqui é um CRI, BRCR é um fundo de lajes corporativas também conhecido do próprio BTG, o próprio Iridium, o fundo da Mauá, MCCI, o CTPS da Capitânia, MXRF da XP, são fundos bastante conhecidos aqui. Ele não faz muita... ele não tem por característica investir em fundos mais exóticos, assim, né? Até pelo tamanho dele, ele não conseguiria investir em fundos de PL pequeno, pouco conhecidos, né? Você vê que a estratégia é um pouco, novamente, aqui da segmentação, né, dos ativos, 53% em CRI. Eu acho que isso aqui vai começar a diminuir nos próximos relatórios, vamos ver juntos aqui. Aqui é um pouco da estratégia dele, ele diz que 68% do que ele tem em carteira é para geração de renda, que é para manutenção desse FFO, e 32% para ganho de capital. Provavelmente aqui, ganho de capital, ele deve estar colocando 100% aqui da parte de lajes corporativas, um pedaço aqui de logística e shopping, né? Aqui é uma característica bastante importante e peculiar desse fundo, que é essa questão do imposto de renda, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Toda vez que nós, pessoas físicas, vendemos um fundo imobiliário com ganho de capital, a gente é obrigado a recolher o imposto de renda, tá? Na alíquota de 20% sobre o ganho de capital. Os fundos imobiliários, eles têm uma regra de que tudo que transita dentro do patrimônio deles, se for atrelado aos ativos imobiliários, ele é isento, dentro do patrimônio dele, é isento de imposto de renda.
como os FOFs eles trabalham justamente nesse recebimento indireto de rendimentos, que ele vem isento para o FOF também, depois ele distribui para a gente, mas ele tem essa outra linha que é de vender, comprar e vender as cotas, e isso, quando bem feito, gera o ganho de capital. O problema é que existe uma divergência judicial aqui sobre se essa frente de trade de cotas de fundo de investimento imobiliário ela é isenta para o fundo ou não, ou ele deve ser tributado como se ele fosse uma pessoa física, uma PJ qualquer, que faz uma operação de compra e venda dos fundos imobiliários. Tá? Essa aqui é uma discussão tributária complexa, só queria pincelá-la para vocês. Fato é que o BCFF ele tem uma decisão judicial favorável para que ele possa recuperar o imposto de renda que ele andou pagando aí há uns anos atrás sobre essa questão do ganho de capital. Aí aqui ele fala sobre isso, no dia 19 de 11 de 2020, divulgou o fato relevante de uma provisão no valor de 4,2 milhões referente ao recolhimento de IR sobre ganho de capital em operações de cotas de FIIs, foram revertidos e poderão ser distribuídos ao cotista. É um valor que é referente a R$16 por cota e foi disponibilizado para distribuição de rendimentos do fundo. Tá? Aqui ele decompõe um pouco esse IR que já retornou, que ele já pôde distribuir. Tá? Então, assim, ele já recebeu de volta 0,36 por cota, sendo que ele já distribuiu o 0,17 e ele ainda está com 0,15 lá retido, provavelmente compondo aquela reserva de 1,70. Ele ainda tem a receber da Receita 0,84. Maravilha? Então, é um fundo que já conta com uma decisão judicial a respeito disso, benéfica ao cotista, e tem esse valor a receber aqui que possivelmente no futuro vai impactar positivamente a distribuição, e com esse ganho não recorrente proveniente dessa recuperação de impostos. Aqui um pouco da demonstração de resultados, né? Que a gente está olhando para o mês de setembro. Você vê que teve um resultado ligeiramente abaixo do mês de agosto, que foi explicado aqui pela gestora, que foi muito possivelmente por conta foi por conta da deflação que atingiu um pouco a parcela do seu patrimônio que está em ativos de renda fixa ou fundos de papel. Maravilha, que aqui a gente verifica essa queda aqui, mas não houve queda na distribuição e temos... E além de não ter havido queda na distribuição, mesmo com esse resultado abaixo de agosto, foi um resultado acima dos 0,56, né? A gente teve um FFO aqui de 0,60. Então eu não me preocuparia com essa questão. Maravilha, espero que vocês tenham curtido, gostado. Peço por favor para vocês, se gostarem, se inscreverem no canal, curtirem, tiverem alguma dúvida, comentarem, mandarem o canal aí para o amigo de vocês, que, poxa, isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Beleza? Um abraço e até a próxima.